Olá, irmãos. Vamos dar seguimento a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical durante esse semestre. É, Como já estamos vendo, ah, inclusive o título da revista diz isso, né? Ou seja, o que é teologia, né? Para que serve, qual a sua utilidade, qual a sua função, e qual é o nosso papel, o que a gente tem a ver com teologia, né? Será que isso é coisa de, sei lá, teólogos, acadêmico, coisa de pastor? E quando na verdade não, quando na verdade é um assunto de todo e qualquer cristão, um assunto que deve nos interessar e muito, e obviamente a gente tem um papel com isso, porque de fato todos nós somos teólogos, mesmo que a gente não reconheça, né? Para sermos teólogos a gente não precisa ir para um seminário, porque todos nós temos a nossa teologia, isto é, a nossa visão das coisas, a nossa visão do que somos, de quem é Deus, mas obviamente o que realmente interessa é que a teologia seja bíblica, isto é, a nossa visão de mundo, visão do que nós somos, de quem é Deus, do que é o mundo e qualquer outra coisa, importa que seja pautada na Escritura, somente na Escritura. É por isso que todos somos teólogos. Ah, e a gente está na lição de número 5, como o título diz, né, o antigo caminho, os desvios, a virtude de permanecer na verdade. E o objetivo dessa lição, irmãos, é a gente reconhecer o papel da tradição na vida cristã, reconhecer, enfim, a função, a importância e, obviamente, a gente não apenas reconhecer, mas conhecer, reconhecer e aprender com a história da igreja. O autor fala dessa questão de reconhecer o papel dos credos e confissões, mas eu iria além, irmãos. Eu diria não apenas entender o credo, uma confissão, uma determinada confissão, mas por que ela foi feita? Qual o contexto em que ela foi feita? Ah, Porque apenas, enfim, pegar um determinado documento e ler, obviamente é muito útil, claro, se o documento ele for bom, tiver de acordo com a escritura, um credo, uma confissão, um catecismo, algo semelhante, mas não apenas entender isso, ou seja, o produto final, digamos assim, o resultado final de uma coisa, mas sobretudo de entender o processo, irmão. Então, os irmãos, entender os processos é, é, nos quais as confissões, os concílios ecumênicos, os catecismos e em qualquer outro documento que formam a tradição cristã, isso é de extrema importância. Então, a ideia da aula de hoje é justamente isso, a gente entender o papel da tradição, né? E o que eu digo por tradição é justamente isso. Todo esse conjunto de produção teológica, de fato, credos, concílios, ecumênicos, até mesmo aqueles não ecumênicos específicos de uma determinada igreja, documentos gerais, artigos de fé, literaturas de grande reverência, de grande peso. Então tudo isso faz parte da tradição cristã. Tudo aquilo que é, claro, Deus, pela sua misericórdia, permitiu a igreja produzir, tem um papel na vida do crente hoje no século XXI. E o autor começa introduzindo a introdução falando sobre a aversão que o espírito da nossa época, vamos dizer assim, né, a mentalidade, uma das mentalidades que temos, né, no mundo é uma aversão à tradição. Isso de fato é uma verdade, sem dúvida alguma. Então a gente vive num mundo onde existe uma contradição, uma espécie de dualidade onde aquilo que é velho, aquilo que é antigo, aquilo que é tradicional é tido como ruim, é tido como ultrapassado, é tido como algo que não é útil, que não faz sentido para nossa era, porque a gente vive numa era moderna, o mundo se modernizou, então todas as outras as relações que temos têm que se modernizar também. Ou seja, se o mundo, no sentido de a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu e tantas outras coisas mais evoluíram, o conhecimento humano como um todo evoluiu, isso é uma verdade. Então, algumas pessoas acreditam que nós temos que evoluir várias outras coisas também, conceitos de família, casamento, gênero, são coisas que a gente se depara e tem se deparado muitas vezes com essa visão de mundo, né? Então a gente tem inclusive, né, conceitos como, por exemplo, existe a família tradicional e a família moderna, né? O casamento tradicional e o casamento moderno, porque é justamente isso, ou seja, aquilo que é antigo, velho, chamado de velho, né, é ruim
e aquilo que em tese é moderno, aquilo que em tese é novo, é chamado de uma coisa boa, uma coisa louvável, uma coisa que por si só tem virtude. E aqui, irmãos, o importante é a gente ter em mente algumas coisas. De fato, o mundo pensar assim não nos deve nos espantar, não nos deve nos escandalizar, porque toda e qualquer pessoa que não está em Cristo está em trevas. Então não tem como esperar um comportamento ah, cristão ou bíblico de alguém que não conhece a Cristo, de alguém que não tem comunhão com Cristo. Isso seria uma contradição, isso seria ignorância da nossa parte. Tanto que Paulo fala que, ou seja, aqueles que estão no mundo, eles têm espírito da desobediência que atua neles. É, porque, irmãos, ou as pessoas estão no mundo, ou as pessoas estão em Cristo. Ou as pessoas são filhas de Deus, ou de fato as pessoas são filhas de Satanás. Não tem meio termo, não tem meio termo na equação. Não existe neutralidade, não existe campo neutro. Então, de fato, o mundo, as pessoas incrédulas, um incrédulo pensar assim é totalmente compreensível, natural, normal. Não devemos esperar um pensamento piedoso de alguém que não tem piedade, de alguém que não nasceu de novo. Ah, porque até nós mesmos, por natureza, como Paulo fala em Efésios, né, todos os homens por natureza são merecedores da ira, são filhos da ira, como algumas traduções inclusive trazem. A diferença é que nós de fato fomos salvos ah, para sermos santificados pelo Espírito de Cristo. Mas, obviamente, o mundo vai ter pensamentos pecaminosos, porque o mundo está em pecado. O mundo jaz no maligno, como o próprio Cristo disse. Então, esse seria um primeiro ponto para a gente deixar claro e entender, né? Ou seja, qual é a importância da tradição? Porque, de fato, sermos meramente aversos à tradição não significa nada. Porque, de fato, existem tradições boas e tradições ruins. Mas não é porque é algo que é simplesmente uma tradição que ela deva ser rejeitada. Porque ela pode ser uma boa tradição e deve ser seguida, ser mantida. Inclusive, o autor fala de alguns evangelhos. Existe no meio evangélico, às vezes, alguma aversão à tradição. Por causa, por exemplo, da Igreja Católica Romana, que dá um peso para a tradição que não é devido, né? Dá um peso muito grande que não tem, né? A Igreja Católica Romana coloca a tradição no mesmo peso que a Escritura e às vezes até maior. Obviamente nós, né, evangélicos, protestantes, não enxergamos dessa maneira. Mas não é por isso que devemos simplesmente rejeitar toda e qualquer tradição, porque simplesmente é, 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 não significa que ela por si só seja ruim. Então, irmãos, o que importa é justamente isso, a gente tem em mente, primeiro, o espírito da nossa época, entender que isso no mundo acontecer é totalmente normal, compreensível, mas de que nós não devemos estar atentos a esse espírito. E, claro, a qualquer outro espírito mundano que tenta e sempre vai tentar, ou seja, entrar dentro do corpo de Cristo para justamente corromper o corpo de Cristo. Ah, então, entender o papel da tradição com certeza nos auxilia justamente nesse ponto. Que, ou seja, devemos olhar para a história da igreja, porque, irmãos, a igreja não começou hoje ou ontem, a igreja, o evangelho não começou com a terceira igreja, não começou com a IPB, muito menos começou na Reforma Protestante. Temos 2000 anos de história, isso sem falar do Antigo Testamento, né, que também é a igreja, né? Então não devemos simplesmente acreditar que nós vamos definir o que é o evangelho a partir de agora, ou que nós podemos, é, ou como por exemplo, você acreditarmos que nós somos iluminados especiais para interpretar a Escritura, sendo que existem 2000 anos de história de interpretação da Bíblia, de discussão, de debate, enfim, de reflexões acerca da Escritura e, enfim, vários assuntos que existem na Bíblia Sagrada, na Escritura Santa. E porque a escritura, irmãos, é dada à igreja. Então, por exemplo, a interpretação, a escritura não é dada a mim ou a você particularmente, não é dada exclusivamente para a terceira igreja ou para a EPB, é dada para o corpo de Cristo. Então, ou seja, é o corpo de Cristo que recebe esse privilégio, mas também essa responsabilidade. E existem 2000 anos de produção teológica em várias áreas, a qual nós devemos, obviamente, conhecer 2000 anos de história é impossível, mas a gente precisa ter isso em mente, ou seja, de que conhecer a tradição, reconhecer a importância daquilo que vários homens fizeram ao longo da história tem um piso, porque nós mesmos, irmãos, não estaríamos aqui, por exemplo, se não fosse pelo reverendo, né, o missionário Simonton, que veio dos Estados Unidos e plantou a igreja IPB aqui no Brasil, e também não estaríamos aqui se, por exemplo, não fosse a Reforma Protestante, e talvez não estaríamos aqui se fosse
por Agostinho de Hipona, que é considerado o pai das doutrinas da graça. Então, perceba, irmão, que até chegarmos aqui foi trilhado um longo caminho, foi trilhado um longo percurso para que nós pudéssemos estar aqui. De fato, nós somos privilegiados, porque não apenas temos 2000 anos de história para estudar, mas sobretudo 2000 anos de tudo aquilo que foi produzido para nós, porque aquilo que é produzido não é produzido para nós em particular, mas para o corpo de Cristo como um todo. Então, de fato, a Igreja de Cristo ela é privilegiada por ter tanta história, tanto conteúdo, tanta produção, e que nós muitas vezes ignoramos, desprezamos, não damos o devido valor. Então a gente precisa ter isso em mente. Então, como o autor ele vai falar dessa questão, né, da tradição, e vai falar dessa questão de, por exemplo, heresia, né, qual é o papel da tradição, o que ela não pode nos auxiliar, né, e aqui tradição eu estou me referindo, enfim, a todos os concílios, credos, catecismos, artigos de fé e semelhantes, produções teológicas de peso, como por exemplo as institutas de João Calvino, ou é, até mesmo, por exemplo, a Cidade de Deus, ou Confissões de Agostinho de Hipona, enfim, vários outros documentos que têm grande é, um peso de fato meio que quase que atemporal para a Igreja de Cristo, a qual Deus, pela graça concedida a esses homens, permitiu isso acontecer. Então, por exemplo, heresia no grego, basicamente, né, a etimologia da palavra significa escolha e opção, né? A palavra pela palavra não diz muita coisa, mas o sentido dela é um termo que é usado para designar, enfim, classificar tudo aquilo, todo conjunto de doutrinas, ideias, valores, princípios, atitudes, comportamentos, visões que é contrário àquilo que é essencial, é o Evangelho. Então, o que é uma heresia? É toda e qualquer coisa que de fato mina os fundamentos do Evangelho. O autor dá alguns exemplos, né? Eu também coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, não acreditar que Jesus veio em carne. Isso é uma heresia que já existia na época, por exemplo, dos apóstolos, na era apostólica. Inclusive, o apóstolo João ele combate esse mal. Como ele diz, né, mas todo espírito que não todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Inclusive ele fala aqui, ele dá um peso muito grande. Esse é o espírito do anticristo, né? Uma heresia chamada de proto-gnosticismo que já tinha na era apostólica, ou seja, algumas pessoas naquela época acreditavam que Jesus não veio em carne e o apóstolo João diz, olha, isso mina o fundamento do evangelho, isso é espírito do anticristo, porque alguém não pode acreditar, dizer que acredita em Jesus, mas diz, olha, eu acredito em Jesus, mas não acredito que ele veio em carne. Isso, na prática, não existe. Para você de fato confessar Jesus, você precisa acreditar que ele veio em carne, que ele se encarnou, que ele se fez homem. Então, acreditar, por exemplo, uma heresia como essa, uma pessoa que acredita nisso de maneira alguma pode ser chamada de cristão. Uma outra heresia também que existe na era apostólica é negar a divindade de Cristo, que era um grupo inclusive muito semelhante, claro que tinha algumas especificidades, mas também enfim, existiam vários grupos gnósticos na era apostólica, né? E esses aqui que Paulo trata em sua carta aos Colossenses, nesse caso eles negavam a divindade do Senhor Jesus, o que também obviamente é absurdo. Você negar a humanidade é uma heresia, você negar a divindade também é uma heresia, né? Então ele fala aqui, tenham cuidado para que ninguém vos escravize, né, a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo aqui, olha, Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Não pode, essas duas verdades não podem ser negadas aqui. Ele é totalmente homem, ele é totalmente Deus. Inclusive, esses assuntos vão ser tema dos primeiros concílios ecumênicos, tratando das duas naturezas de Cristo. São temas que se iniciam de fato na era apostólica, mas que durante muito tempo vão ser assuntos, inclusive de concílios, como a gente verá posteriormente, né? E uma coisa que é curiosa, irmão, que o autor inclusive ele fala na lição, né, a importância da heresia, que a gente fala, bom, poxa vida, se heresia é uma coisa que mina os princípios do evangelho, se heresia é algo que destrói o evangelho, são princípios que não são fundamentados em Cristo, como a gente leu em Colossenses. Então a gente obviamente deve lutar contra, sim, a gente deve lutar contra, os verdadeiros fiéis devem lutar contra toda qualquer coisa que
corrompe ou busca corromper a Igreja de Cristo e a sua palavra. Mas curiosamente a heresia, e por mais contraditória que pareça, ela é importante, né? E aqui eu cito uma passagem do apóstolo Paulo que ele diz: pois é necessário que haja divergência entre vós, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. É claro que nesse caso aqui, essas divergências podem ser coisas não necessariamente heréticas, não necessariamente assuntos tão graves assim, mas, mas o que é interessante, irmãos, é que de fato Deus ao longo da história utilizou heresias, é, por incrível que pareça, inclusive para o bem da igreja. Ah, apenas para citar, por exemplo, os primeiros concílios, de fato, irmãos, não teriam acontecido se não fossem as heresias, onde os grandes assuntos de fato eram, né, as naturezas de Cristo, eram talvez a cristologia, foi de fato talvez o grande tema dos primeiros concílios da igreja, e de fato, se não fossem, por exemplo, hereges, como por exemplo o mais famoso dele, Ário, de fato esses concílios não teriam existido. Não é, né? O concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla e entre alguns outros, eles não teriam acontecido se não fosse a heresia. Então, curiosamente, a heresia ela tem a sua importância. Obviamente ela deve ser combatida, ela deve ser reconhecida, ela deve ser rejeitada e tudo mais, mas ela tem um papel, ou seja, através dela, né, a Igreja de Cristo ela é provada, né, através da heresia, os verdadeiros filhos, né, são chamados a testemunhar da verdade pela verdade. É, assim, os homens, de fato, os homens, né, e homem aqui no sentido genérico, né, tanto os verdadeiros filhos e filhas de Deus, são de fato separados, né, daqueles cristãos nominais, né. E aí, por exemplo, um outro exemplo é quando Agostinho de Hipona ele combate os ensinos de Pelágio acerca da depravação total, né? Pelágio, também um outro herege muito famoso aí no início na igreja primitiva, e Agostinho combate ele dizendo, né, brilhantemente de que a escritura é categórica ao afirmar que todos os homens são depravados, todos os homens são pecadores, a gente tem isso muito claro na escritura. Então, de fato, irmãos, a gente pode ver que muitos e muitos homens foram levantados para combater heresias e obviamente o povo, o verdadeiro povo de Deus, ele foi educado, ele foi purificado, ele foi até mesmo disciplinado, né? E a disciplina aqui é no bom sentido, obviamente, é, na educação, na justiça, na fé, entre outras coisas. Então, curiosamente, a heresia ela tem a sua importância e Deus na sua misericórdia usa a heresia às vezes para bons propósitos e como a gente sabe, como está lá em Romanos, todas as coisas cooperam pelo bem daqueles que amam a Deus, né? E nem a heresia é capaz de minar a verdadeira igreja de Cristo, porque a igreja é protegida por Ele mesmo. Então temos que ter, e aí a questão, irmão, aquilo que tínhamos, né, retomando um ponto, essa questão de boa e uma tradição boa, uma tradição ruim, e tudo mais. Como a gente já disse, existem boas tradições que não devemos desprezar, não devemos ignorar, não devemos simplesmente invalidar ou achar que é uma coisa ruim, perniciosa. Mas qual é o ponto? De fato, irmãos, quando a gente fala de a Reforma Protestante teve 5 solas, talvez um deles era o sola Escritura, ou seja, somente a Escritura é regra de fé, de conduta, de prática e tudo mais. E de fato isso é uma verdade. A tradição não busca, a boa tradição não busca e a boa tradição nem deve buscar substituir a Escritura, muito pelo contrário. Uma boa tradição ela se fundamenta na Escritura. E aí nesse ponto que protestantes e católicos romanos, por exemplo, divergem. Para católicos romanos, por exemplo, é a tradição que interpreta a Escritura. Para nós que somos protestantes evangélicos, não. É a Escritura que vai interpretar e vai validar uma tradição. Assim, uma determinada tradição que esteja de acordo com a Escritura, ela é válida. E uma determinada tradição que não esteja de acordo com a Escritura, obviamente deve ser rejeitada, porque de fato, irmãos, tradição pela tradição não significa nada, porque seja no Antigo Testamento, ao longo da história da Igreja, vemos que o povo de Deus muitas e muitas vezes se desviou, né, dos caminhos do Senhor, e aí foi necessário várias reformas, várias e várias reformas, para que o povo de Deus de fato voltasse ao verdadeiro caminho. E o que dá respaldo para isso é justamente a Escritura, não é a tradição. Porque se tradição for simplesmente, bem, a maioria está seguindo isso, bem, pode estar todo mundo errado, todo mundo indo para o inferno, todo mundo achando que está adorando a Deus, mas está desagradando a Deus. Então, o que valida algo é a Escritura. A tradição
ela não é, nem pode, nem deve ser substituta da escritura, de maneira alguma, né? Mas qual é o papel da tradição? É justamente isso, ou seja, é, 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 a gente reconhecer o trabalho de Deus, do Espírito Santo, ao longo da história da igreja. Reconhecer de que foi produzido, aconteceram várias e várias coisas ao longo da história que obviamente servem para nos educar hoje. E assim a gente deve conhecer de fato tanto a boa tradição como a tradição ruim. Obviamente a gente, né, tem um apego à boa tradição, uma rejeição a má tradição, mas também as mesmas tradições ruins nos servem de educação, para justamente a gente não seguir e a gente obviamente ficar atento quando, né, coisas estranhas surgirem no meio do corpo de Cristo. Então, dando seguimento, então nessa questão de o que foi produzido ao longo da história, os primeiros concílios ecumênicos, que no geral toda a tradição cristã e a igreja cristã no sentido, né, nominal, né, geralmente aceita, inclusive, né, nós que somos reformados, os concílios ecumênicos. O primeiro grande, que esses credos, né, que surgiram dos concílios, o grande tema de fato foi a questão cristológica, debater acerca da natureza de Cristo. Cristo é homem, Cristo é Deus, o que que ele é, como que essas duas naturezas se relacionam. Foi de fato um dos grandes temas, se não um grande tema da igreja primitiva, nos primeiros séculos da igreja. E aí a gente tem alguns documentos, como o Credo Niceno, e aí posteriormente houve um concílio em Constantinopla que teve o mesmo tema, que teve uma adição, né, que é o credo niceno-constantinopolitano, posteriormente o credo calcedônio, que toda a igreja cristã no geral aceita, entende como são documentos de fatos basilares, porque vai tratar daquilo que é basilar na fé cristã, que é de fato as duas naturezas do nosso Redentor. Não tem como alguém, de fato, é um assunto complexo, mas alguém que nega essas duas verdades, de que Cristo ele é homem, ele é Deus, ele tem duas naturezas que as duas naturezas ao mesmo têm harmonia, mas elas não se misturam, não é uma terceira natureza ou algo semelhante. Não tem como é, 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 negar essa realidade e ser chamado de cristão, não. Mesmo que a gente, às vezes, é um assunto complexo, difícil, mas de fato a Escritura é categórica em dizer que Jesus é homem e que Jesus é Deus, como a gente viu nos textos de João, no texto do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Então, são duas realidades que de fato foram debatidas ao longo da história da igreja, e que hoje a gente, através desses credos, a gente tem uma sistematização, de fato uma explicação muito mais aceitável, muito mais talvez fácil de entender. Muitas vezes os credos muitas vezes eles têm essa função, ou eles nos auxiliam nesse ponto, ou seja, ele pega as coisas difíceis e obviamente homens iluminados por Deus debatem coisas complexas e obviamente pela iluminação do Espírito conseguem transmitir isso de uma maneira simples, sem perder a profundidade do tema. E a gente tem também alguns exemplos, por exemplo, de confissões reformadas, a nossa Confissão de Fé de Westminster, que foi o Concílio de Westminster, que aconteceu na Inglaterra entre 1943 e 46, salvo engano, onde de fato, enfim, foram debatidos muitos temas, e a gente tem a nossa Confissão de Fé, mais os catecismos, né, de Westminster, que são, né, uma confissão e um catecismo que adotamos como padrão doutrinário, né? E aí aquele ponto, a Confissão de Fé de Westminster não é maior nem substitui a Escritura, não. A Confissão de Fé de Westminster é uma exposição da Escritura. Então a gente vê aí que as confissões, todos esses documentos têm essa finalidade, ou seja, de expor, às vezes de maneira sistemática ou não, a Escritura, né? Por exemplo, o catecismo são feitos em forma de pergunta e resposta, ou seja, para simplificar o conhecimento bíblico de maneira geral. E a gente tem também, por exemplo, a Confissão de Fé Batista de Londres, que é inspirada na Confissão de Fé de Westminster. Tem algumas diferenças, porque a Confissão de Westminster, ela, por exemplo, defende o governo presbiteriano, a Confissão de Fé Batista ela já vai em uma linha, na questão de governo da igreja, um pouco diferente, mas em grande parte tem muitas poucas diferenças, inclusive alguém que é muito reverenciado por nós, né, o Charles Spurgeon, que, enfim, né, o último dos puritanos, o príncipe dos pregadores, ele era adepto dessa confissão de fé de Batista de Londres, assim como vários batistas reformados, inclusive hoje, aderem a essa confissão de fé. A gente tem também algumas confissões de fé da época do período da Reforma, né, a confissão de fé belga,
ah, que na linha de fato reformada, e os 39 artigos de fé, que é da Igreja Anglicana, que enfim não é muito grande no Brasil, mas em alguns outros lugares ela tem uma proeminência maior. E obviamente a gente tem vários outros tipos de documentos, de várias tradições, né? A Confissão de Augsburgo, que também na época da Reforma foi feita pelo Philippe Melanchthon, de uma linha, a linha luterana. Também a gente tem outra que é a Fórmula de Concórdia, que também é luterana. E aí, por exemplo, a gente poderia também pegar a Declaração das Verdades Fundamentais, que também é uma confissão de fé das igrejas pentecostais. Por exemplo, a Assembleia de Deus no Brasil, ela adere a essa confissão de fé. Então, obviamente, há muitas outras, irmãos, sejam aquilo que os concílios ecumênicos da era da igreja primitiva, sejam as confissões específicas de cada igreja ou cada tradição, mas, obviamente, o que deve ter em mente aqui é que as confissões, os credos em concílios são importantes, justamente para a igreja olhar para o passado, entender aquilo que já foi discutido e debatido, se proteger, obviamente, de novos erros, porque às vezes novos erros são velhos erros, então muitas vezes as confissões, os credos, os catecismos podem nos iluminar quanto a isso. É, essas doutrinas, muitas vezes novas, algumas são novas, outras nem são novas assim, mas nos protege contra, de fato, coisas estranhas, qualquer que seja essa coisa estranha. Então, a gente conhecendo, reconhecendo o papel e a importância, mas obviamente não apenas saber informações, mas a gente de fato, né, conhecer, por exemplo, a nossa Confissão de Fé de Westminster, o que, que ela fala, quais são os assuntos, a gente pegar, ler, entender. é, e de fato, o que, que a gente acredita, né? Quando falamos somos presbiterianos, somos reformados, o que isso significa na prática, né? Então, obviamente, a Confissão de Fé de Westminster é uma excelente, né, guia para nos dizer o que significa ser reformado, né, no que a gente acredita, em termos de teologia, em termos de prática e tudo mais. Então, irmãos, apenas para concluir e buscar uma aplicação, né? Então, a gente entende que, de fato, né, como já falamos anteriormente, a Escritura é dada à igreja, ao corpo, ou seja, não é uma pessoa, um grupo de pessoas, né, ou seja, é dada ao coletivo, né, ao corpo de Cristo. Então, tanto eu quanto você temos um papel de conhecer a Escritura, temos um papel de entender do que ela trata, né? E aí até a questão, né, toda a tradição cristã nos ajuda a isso, ou seja, poxa vida, às vezes você pode se deparar com um texto que é muito difícil e você não entende, mas às vezes Deus lá no passado iluminou uma pessoa que compreendeu esse texto, né? E aí você conhecendo isso, poxa vida, Calvino interpretou bem esse texto, Agostinho interpretou, ou enfim, qualquer outra pessoa nos ajuda nesse ponto, ou seja, seja na interpretação bíblica ou qualquer outro tema, enfim, relacionado à Santa Escritura, mas nos ajuda a compreender quanto a isso, ou seja, muitas vezes a tradição, a boa tradição, ela nos guia, ela de fato sem dúvida, obra do Espírito, para que de fato a igreja não se perca naquilo que é básico, naquilo que é fundamental. Então, de fato, existem coisas que são, obviamente, que já foram debatidas, discutidas, questões cristológicas, mas muitas vezes também tem coisas que são, né, novas, né, uma coisa que já não é tão nova assim, por exemplo, a teologia da prosperidade, ah, por exemplo, né, os movimentos carismáticos, dons e curas e não sei o que e tal, né, inclusive, por exemplo, a nossa Confissão de Fé, ela tem um capítulo que trata disso, né, desses dons, né, então, ou seja, poxa vida, o que que nós reformados entendemos por dom, por coisas miraculosas e coisas semelhantes e tal, a nossa Confissão de Fé tem um tratado, tem um capítulo na nossa confissão falando sobre isso, então perceba que justo quando a gente se depara com essas coisas novas que são supostamente confusas, misteriosas e que ninguém entende direito, quando na verdade muitas vezes elas já foram tratadas. Só que é justamente esse o ponto. Se a gente não conhece a nossa tradição, a gente de fato muitas vezes vai se perder, vai achar que aquilo ali, enfim, é válido e tudo mais. E aí tem a questão, por exemplo, né, do relativismo, que de fato, irmãos, existem divergências teológicas e são totalmente aceitáveis, como por exemplo uma divergência escatológica. Tem um fulano que é milenista, tem outro que é pós-milenista. Ah, isso não mina os fundamentos do evangelho, né? É diferente de uma heresia. A heresia é justamente aquilo que mina os fundamentos do evangelho, que vai na essência do evangelho e nega a essência do evangelho. É, então a tradição ela nos ajuda quanto a isso, né? E também
uma coisa mais recente, a teologia do coach, que basicamente é uma espécie de emocionalismo, ou seja, para inflar, né, o nosso ego, né, o culto vira uma terapia, o pastor ele vira um psicólogo, e de fato ali não se fala em pecado, o que se fala é simplesmente de massagear o ego, né? Mas quando a gente olha para o passado, a gente vê que isso também pode ter uma roupagem nova, mas de que a essência está lá atrás. Então, ou seja, a gente conhecer a tradição, ela nos ajuda quanto a isso, ou seja, nos proteger dessas coisas estranhas que surgem com roupagens novas, com nomes novos, enfim, nos ajuda de fato a nos manter no caminho da verdade, né? Então, conhecer a tradição, né, os concílios, as confissões, não apenas o documento, ou seja, simplesmente saber uma informação, mas entender a história da igreja, entender a providência de Deus ao longo da história, a obra do Espírito, em guiar, em proteger a sua igreja, sempre em momentos em que ela se desvia, Deus ao longo da história levanta homens para de fato trazer o verdadeiro, né, o verdadeiro remanescente para o caminho da verdade. Então, conhecer a tradição tem esse sentido, tem esse significado, tem essa importância, né? Então, conhecer a tradição cristã nos ajuda a entender o que é basilar, fundamental e essencial no Evangelho e assim nos desviar de atitudes, comportamentos e de movimentos que corrompem a palavra de Deus, né? E obviamente também conhecer a nossa história, a nossa tradição, a nossa origem, a nossa raiz, também significa ser educado na fé e na justiça. Então, irmãos, que Deus, que a gente obviamente na medida do possível, busque conhecer a nossa história, a nossa raiz, a nossa tradição, quem nós somos, de onde viemos, como chegamos aqui, como a Bíblia, por exemplo, chegou aqui, se não fossem o esforço de vários homens ao longo da história, porque aderimos à confissão de fé e o que ela significa, o que aqueles homens tiveram que fazer, enfrentar para elaborar uma confissão de fé. Tudo isso tem que estar presente em nossa mente para a gente de fato amadurecer na fé e na justiça, e obviamente assim de sermos sal e luz nesse mundo em qual vivemos hoje. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a ter essa atitude, esse comportamento e essa mentalidade de fato, né? Ou seja, transformar nossa mente para a gente de fato sair da nossa zona de conforto e sempre buscar mais conhecer o nosso povo, a nossa história, porque fazemos parte de um corpo, irmãos. Somos a Igreja de Cristo, não apenas a terceira Igreja Presbiteriana de Suzano, mas, enfim, várias outras igrejas presbiterianas, várias outras igrejas reformadas e várias outras igrejas também não reformadas. É, então, ter essa compreensão nos ajuda justamente a gente se guardar, se proteger, sermos educados naquilo que é essencial para que a gente se mantenha sempre no caminho da verdade. Então, que o Senhor Deus nos ajude para hoje e para sempre. Amém.